Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Esse é o Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. E essa semana eu vou colocar aí alguns vídeos sobre cinética química e outros assuntos. Os vídeos de cinética, eu estou desmembrando um vídeo que eu tinha gravado há uns 2 anos e tinha aparecido um errinho lá que eu não tinha visto. E aí eu tirei o vídeo do ar, mas tem um material ali que dá para utilizar. E o erro que existia eu vou corrigir também. E vou publicar agora esses vídeos aí antigos que tinham saído do ar, ficou pouco tempo, foram uns 2 dias no ar só. E aí eles vão entrar agora, né, repaginados de 3 em 3, tá? Se você não é inscrito no canal, te convido aí a se inscrever, né, ativar a notificação. E se você gostar do vídeo e da resolução, dá o seu joinha e compartilhe com os seus amigos, beleza? Obrigado, depois da vinheta tem o vídeo. Unesp 2015, em um laboratório, nas condições ambientes, uma determinada massa de carbonato de cálcio, CaCO3, foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído. Os valores do volume de gás liberado pela reação com o transcorrer do tempo estão apresentados na tabela. Tempo em minutos, volume de gás em centímetros cúbicos, né? 150, 240, 300. Pede-se, escreva a equação balanceada da reação, e calcule a velocidade média da reação em mol por minuto no intervalo entre 1 e 3 minutos. Né? E tem um dado aqui, volume molar do CO2 nas condições ambientes igual a 25 litros por mol. Beleza. Então vamos identificar, é uma reação química entre carbonato de cálcio que vai reagir com ácido nítrico diluído. E o ácido nítrico está em excesso. Né? Quando a gente coloca um dos reagentes em excesso, é porque a gente quer que a reação aconteça de forma completa para o outro, né? Aquele que não está em excesso, que a gente chama de reagente limitante. Então, por que coloco o ácido nítrico em excesso? Porque eu quero consumir todo o CaCO3 para que ele se transforme em outra coisa. Então, num primeiro momento, aqui a gente tem essa primeira parte aqui, escreva a equação balanceada, ela não é o objeto direto de estudo da cinética química. Mas quando a gente estuda cinética em ou praticamente todos os currículos que eu conheço aí, precisa de alguns pré-requisitos que você estuda antes. Então, o que seria um pré-requisito aqui que você teria que conhecer antes de vir fazer essa questão de cinética? Você tinha que conhecer substâncias inorgânicas, saber que isso é um sal, saber que o ácido nítrico é um ácido e saber como chegar na fórmula dele, porque o exercício não deu. E saber como que se comporta a reação. Então, você tinha que saber, além de substâncias inorgânicas, saber também um pouco de reações químicas, de balanceamento. Vamos lá, como que eu monto isso aqui então? Conceitos lá do primeiro ano, para quem estuda nas séries anuais, né? Se a minha turma aí, as minhas turmas do IF, IFMS, que está vendo, relembrando Química 2 aí do curso de vocês. Então vamos lá, eu tenho CaCO3, vamos escrever aqui, ó, CaCO3. CaCO3 não falou nada aqui, ó, uma determinada massa de carbonato de cálcio, presume-se que seja o carbonato de cálcio sólido, que ele é sólido, foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído, ácido nítrico, HNO3. Se ele está diluído, é porque ele está em solução aquosa, aquoso. Né? E isso aqui vai me formar o quê? Então, aqui no primeiro momento, eu teria uma reação. Deixa eu tentar ajustar o foco aqui. Acho que melhorar um pouquinho. Eu teria uma reação de dupla troca. Né? A gente poderia raciocinar dessa forma. Né? Dupla troca. Eu tenho um cátion, um ânion. O hidrogênio, que por ser ácido aqui, ele vai sair com um H+, vai deixar o NO3-. Então, quais seriam aqui as substâncias formadas? Então, primeiro, eu teria, vamos colocar um sal formado aqui. Eu tenho um sal que vai reagir com um ácido, que vai gerar outro sal, que é o CaNO3 2. Por que eu coloquei CaNO3 2, gente? Porque o cálcio da família 2 da tabela periódica, quando ele forma um íon, ele forma sempre o íon mais 2. E o NO3, o íon nitrato, ele é menos 1.
né? Então, se eu tenho mais 2 e menos 1, não dá, não bate as cargas. Por isso eu tenho que ter 2NO3 para ter aí sim, 2NO3 dá 2 cargas negativas, anula com as 2 cargas positivas do cálcio. E de forma semelhante, ó, o CO3 é um ânion bivalente, 2 cargas negativas. Então ele precisa de 2 hidrogênios, porque cada hidrogênio tem uma carga positiva. Então isso aqui me geraria H2CO3, né? Isso aqui aquoso, e isso aqui também aquoso. Aí a pergunta que eu fiz hoje para minhas turmas: qual dessas duas substâncias aqui é gasosa? Aí teve gente que chutou num, teve gente que chutou na outra, aí o Máximo falou assim: nenhuma, professor. Beleza, nenhuma delas é gás. Só que esta aqui, ela é instável. Ela se decompõe em água líquida. O gás carbônico é um ácido fraco e instável. E CO2 gasoso. Então, por isso que ele está falando que é o volume molar do CO2. Qual vai ser o gás produzido? CO2. Por quê? Porque nessa reação, o ácido carbônico praticamente ele existe ali numa fração de segundos, né? Eu poderia, sem medo nenhum, fazer a reação simplesmente aqui, ó, CaCO3 mais HNO3, formando CaNO3 mais água mais CO2. Eu não precisaria nem escrever isso aqui, porque praticamente ele nem existe ali no meio. Vai ser muito rápido a formação dele, se ela acontecer, né? Mas aqui eu fiz essa porque para lembrar lá daqueles modelinhos, daqueles 4 modelinhos clássicos de reações químicas, quando a gente começa a estudar reação dentro da química. Simples troca, dupla troca, adição, decomposição, né? Adição também chamada de síntese, decomposição também chamada de análise. Então aqui, para fazer uma analogia com aquilo, uma analogia não, né? Escrever daquela forma, escrevi aqui como se fosse uma reação de dupla troca. Mas essa substância é instável e aí ela se quebra. Então essa primeira parte, só que aí tem um detalhe, né? O exercício pediu a equação balanceada. Ela não está balanceada. Por quê? Porque aqui desse lado só tem um H e agora aqui tem 2. Aqui só tinha um NO3, agora aqui tem 2. Então como que eu balanceio essa reação? Simplesmente eu venho aqui e coloco um 2, ela está balanceada, né? Então eu preciso de um carbonato de cálcio para 2 de ácido nítrico para conseguir fazer essa reação. Aqui o exercício ele falou que tem excesso disso. Então aqui eu poderia ter, sei lá, 10 de HNO3, mas estequiometricamente, proporcionalmente, é 1 desse para 2 desse. Não interessa se eu tenho 20 desse, tá? O que interessa é que é 1 para 2 a proporção estequiométrica. Mas vamos lá. Uma coisa era escrever a reação. Escrever a reação não é da cinética química, é da parte lá de química geral, da parte de reações químicas, tá? Agora calcular a velocidade média da reação, né? Sim, né? E aí vem o seguinte: a velocidade média, ó, da reação. Então, o que é a velocidade média da reação? Velocidade média da reação é a velocidade média de um dos participantes dividido pelo coeficiente estequiométrico deste participante. E aí, se o participante em questão fosse o ácido nítrico, eu ia ter um resultado e esse resultado teria que ser dividido por 2. Mas não é o caso aqui, porque o volume de gás é o do CO2 e o coeficiente estequiométrico aqui do CO2 é 1. Ou seja, a velocidade do participante vai ser a mesma velocidade da reação, porque o coeficiente é 1. Se esse coeficiente não fosse 1, eu teria que fazer esse cálculo aqui. Beleza? Então a gente vai fazer sabendo que o valor que eu vou achar para o CO2 é o mesmo valor da velocidade da reação, porque o coeficiente dele é 1. Beleza? Então vamos olhar aqui, do tempo de 1 a 3, eu tenho 150 de centímetros cúbicos aqui e 300 centímetros cúbicos. Só que o exercício vem aqui e me fala que ele não quer centímetro cúbico, que ele quer em mol. E aí a gente tem algumas opções, né? Eu poderia verificar como que eu represento 150 centímetros cúbicos de CO2 em mol, equivale a quantos mol isso aí? Nessas condições ambientes aqui, ó. Poderia fazer essa conversão aqui dos 150, jogar isso aqui para, né, representar em mol esse volume aqui,
representar em mol esse volume aqui, e aí fazer lá a velocidade média, é o volume em mol, é a quantidade em mol dividido, menos essa quantidade inicial em mol, quantidade final menos quantidade inicial, e dividir aqui o tempo. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, calcular do jeito que está aqui, em centímetros cúbicos por minuto, tá? Vou chegar aqui e falar, olha, a velocidade média do CO2, que é o gás ali, é igual a quantidade final, 300, menos quantidade inicial, 150, isso aqui é em módulo, dividido pelo tempo final, 3, menos tempo inicial, 1. Isso aqui vai me dar 150 ali em cima, dividido por 2, isso aqui vai me dar 75 o quê? Centímetros cúbicos por minuto. Não é a minha resposta. Por quê? Porque a minha resposta eu quero em mol por minuto. E aí, como que eu faço agora para descobrir quantos mol eu tenho em 75 centímetros cúbicos por minuto? Se eu descobrir isso aqui, jogar esse valor, 75 centímetros cúbicos, descobrir quanto que ele equivale em mol, eu só jogo aqui, ó, e já tenho a minha resposta pronta. Então, basta eu fazer essa transformação agora de centímetro cúbico para mol. Então, eu vou pegar aqui uma folha em branco, para não ficar tão bagunçado, e vamos fazer aqui a partir desse ponto, né? Calculei aqui em centímetros cúbicos por minuto, e agora eu vou fazer, então, a transformação disso aqui na representação no equivalente em mol para esse volume de CO2. E aí o que eu tenho que relacionar? O exercício me deu o volume molar do CO2 nas condições ambientes. Ele disse que se eu tiver 25 litros de CO2, eu tenho então 1 mol de CO2. O exercício me diz isso. Então, se eu souber quanto que isso aqui equivale em litros, ou pegar litros e transformar em centímetros cúbicos, eu posso substituir aqui e então achar um valor de mol, porque eu sei que se tiver 25 litros, equivale a 1 mol. E aí eu vou optar por qual das possibilidades. Eu vou representar isso aqui em centímetros cúbicos. E aí eu preciso lembrar o seguinte, 1 centímetro cúbico é um volume igual a 1 mililitro, né? E eu preciso lembrar também que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, se 1 litro é 1000 mililitros, logo 1 litro vai ser igual também a 1000 centímetros cúbicos. Então, o litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu tenho 25 litros, eu tenho 25 mil centímetros cúbicos. Eu vou representar aqui, então, ó, de uma outra forma. Eu não vou representar em litro, eu vou representar em centímetros cúbicos. 25 vezes 1000. 25 mil centímetros cúbicos de CO2, que é o mesmo volume de 25 litros, vai ter, então, 1 mol de CO2. Então, aqui eu já tenho a relação, ó, centímetros cúbicos com mol. E aí eu consigo, a partir do cálculo que eu vou fazer aqui, achar esse valor em mol, né? Então, se 25 mil centímetros cúbicos equivale a 1 mol, 75 centímetros cúbicos vai equivaler a X, né? E aí eu faço essa multiplicação cruzada aqui, 25 mil vezes X, 25.000x igual a 75 vezes 1, 75. O x vai ser igual ao 75 dividido por 25.000. E isso aqui vai me dar o valor de 0,003 mol. Logo, qual é a minha resposta aqui? Qual é a minha velocidade? A minha velocidade da reação vai ser o quê? Vai ser 0,003 mol por minuto a menos 1. Essa é a velocidade, lembrando, do CO2.
E a velocidade média da reação vai ser o mesmo valor numérico. Por quê? Porque eu vou pegar a velocidade do CO2 e vou dividir pelo coeficiente dele, que é 1, vai dar na mesma. Então, o valor que você ia colocar lá de velocidade da reação é de 0,003 mol por minuto. Beleza? Vamos lá para 8. Da Unesp, também em 2015. A indústria de doces utiliza grande quantidade de açúcar invertido para a produção de biscoitos, bolos, bombons, dentre outros produtos. O açúcar invertido consiste em um xarope transparente, isento de odores, com poder edulcorante maior que o da sacarose, e é obtido a partir da reação de hidrólise ácida ou enzimática, de acordo com a equação. Tem uma equação aqui, molécula da sacarose mais água, catalisador, formando glicose e frutose. Observem aqui, ó, a fórmula é a mesma, né, professor? Opa, como assim a fórmula é a mesma e está com nomes diferentes, né? O nome disso é isomeria. Então, quando você estuda química orgânica, você estuda ali alguns tipos de isomeria. Isomeria é uma substância, são substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos, né, dos mesmos tipos de átomos e na mesma quantidade, só que elas têm alguma diferença, né, e aí são estudadas aí essas diferenças nesse conteúdo da química orgânica chamado de isomeria. Não é o nosso foco aqui, mas então glicose e frutose. Frutose são dois açúcares isômeros, né? Então, em uma reação de hidrólise enzimática, inicialmente a concentração da sacarose era de 0,12. Após 10 horas, a concentração caiu para 0,6. E após 20 horas de reação, a concentração caiu para 0,3. Então, ele conta a historinha aqui. E pergunta, né? Pede, determine a meia-vida da reação. O que é uma meia-vida da reação? Né? O que é a meia-vida da reação? Então, essa meia-vida, tanto aqui na cinética, quanto em outras áreas da química que for entrar, principalmente a radioatividade, meia-vida tem o significado de o tempo necessário para que alguma coisa reduza à metade. Né? Isso é o tempo de meia-vida. Então, em quanto tempo o 0,12 reduziu pela metade 0,6? Após 10 horas. Beleza? Após 10 horas da reação. Começou no 0, inicialmente é 0. A concentração da sacarose era 12. Quando a concentração da sacarose era metade de 0,12, que é 0,06, tinham se passado 10 horas. E quanto tempo durou para a concentração de sacarose reduzir de 0,06 para metade disso, que é 0,03? Durou 20 horas, professor. Não, se você ler aqui, ó, inicialmente a concentração era 12. Então, no tempo 0 era 12. No tempo 10 era 0,06. No tempo 20, após o início, era 0,03. Então, entre 10 e 20 são 10 horas. Então, demorou mais 10 horas para o 0,06 cair pela metade. Então, esse tempo de meia-vida aqui, vamos colocar T meio, para esse caso, é de 10 horas, porque a cada 10 horas cai pela metade. Do tempo 0, que é o inicialmente, até o tempo 10, caiu de 0,12 para 0,06. Das 10 horas até as 20 horas, caiu de 0,06 para 0,03. Então, eu tive aí 2 tempos de meia-vida nesse exercício aí. Essa é uma pergunta, não é muito comum, acho que é a primeira vez que eu vejo um exercício de velocidade, de cinética química com tempo de meia-vida. Muito mais comum isso aí na radioatividade, né? Imprescindível na radioatividade, no estudo da radioatividade. E a velocidade média de consumo da sacarose em mol por litro por minuto, né? No intervalo entre 600 e 1.200 minutos. Então, ó, qual que é a dificuldade aqui? Ele está me dando em horas, após 10 horas, após 20 horas, e aqui ele pede entre 600 e 1.200.
Tá, mas é só dividir por 60, né? Se eu dividir isso aqui por 60, vai dar justamente 10 horas, né? 600 minutos dividido por 60, eu tenho 10, que cada hora tem 60 minutos. Se eu dividir 1.200 minutos por 60, eu vou encontrar 20 horas. 20 horas vezes 60 minutos dá 1.200 minutos. Então, eu quero saber no intervalo de 10 e 20 horas. Então, quando eu tenho aqui a velocidade média, eu tenho uma variação de quantidade por uma variação do tempo. A minha variação do tempo aqui, né, é a que eu tinha em 20 horas e a que eu tinha em 10 horas. A variação, só que eu não quero em horas, eu quero em minutos. Então, o que eu vou fazer? 1.200 minutos, que eu sei que é equivalente a 20 horas, menos 600 minutos, né? Por que eu fiz o 10 e 20 aqui? Para saber que eu tinha que olhar para o 10 e saber qual era a quantidade que tinha no 10. Então, vamos lá. Inicialmente, a concentração era 0,12. Então, o 0,12 está associado com qual tempo? Com o tempo inicial, que é este aqui é o T0. Nas 10 horas, que são os meus 600 minutos, que é a minha concentração, a quantidade inicial aí para o meu intervalo, após 10 horas, a concentração era 0,06. Então, nos 600 minutos, essa concentração era de 0,06. E a concentração nas 20 horas era de 0,03. Então, nesse tempo de 1.200 minutos, eu tinha 0,03. Então, quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Aqui a gente vai ver a importância do módulo. Por quê? Se eu não fizer módulo, esse valor aqui vai dar menos 0,03 aqui em cima. Então, tem que ser módulo. Isso aqui, então, o resultado dá 0,03 dividido por 600, né? Então, isso aqui vai me dar quanto? 0,03 por 600, né? Vai me dar o valor de vários zeros. Então, eu já vou representar aqui em notação científica. 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, vou colocar aqui mol, litro a menos 1. E como não tem espaço, vou colocar por minuto embaixo, né? Mol vezes litro a menos 1 por minuto. O mais correto seria o quê? Representar em mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Ou mol barra litro vezes minuto, né? Mas essa aqui é o mais recomendado aí atualmente, né? Partindo para 9, análise de gráfico aqui, né? Essa eu não vou nem escrever, eu vou só falar, eu acho. A 9 diz o seguinte: o esquema apresentado descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação química realizada na ausência e na presença de um agente catalisador. Com base no esquema, responda: qual a curva que representa a reação na presença de catalisador? E explique sua resposta e faça uma previsão sobre a variação de entalpia dessa reação na ausência e na presença de catalisador. Então, primeiro, qual delas representa a que tem o catalisador? Então, vamos olhar. Antes disso, o seguinte: eu tenho reagente e tenho produto, né? O que é esse topo aqui nesse gráfico? Esse topo é a barreira de energia que separa os reagentes dos produtos. É a barreira de energia. Por quê, professor? Está escrito aqui, meu filho. Está escrito energia. Então, é uma energia que os reagentes têm que superar para se transformar em produtos, né? Porque aqui é a coordenada da reação. A reação está vindo aqui, ó. Os reagentes estão numa mesma energia, se chocaram, aumentou a energia deles, eles só vão conseguir virar produtos se eles atingirem pelo menos esse ponto aqui. Desse ponto aqui, eles podem descer e vir, então, e se transformarem em produtos. Nesse topo aqui, ó, tanto nesse quanto nesse, tem uma coisinha chamada de complexo ativado, que seria uma substância intermediária entre reagentes e produtos, né? Dentro da teoria das colisões que a gente está analisando isso, né? E essa distância aqui, ó, entre
a base, ou onde estão os reagentes, e o topo, vamos passar em vermelho até lá em cima. Daqui até aqui, essa distância energética é que a gente chama de energia de ativação, que eu coloco como EA. Então, a reação 1, a energia de ativação sai aqui do reagente e vai até o topo da curva 1. Em azul, eu vou colocar a energia de ativação da curva 2, bem do ladinho aqui, ó, porque o centro delas está bem próximo. Se sai do reagente e para aqui nessa curva 2, essa aqui é outra energia de ativação, tá? Para essa curva 2. E aí, se vocês estão assistindo todo o vídeo, eu já falei algumas vezes do que o catalisador faz para aumentar a velocidade. Ele diminui a energia de ativação. Então, se eu tenho duas curvas, uma com energia de ativação mais alta, a outra com a energia de ativação mais baixa, significa que a que tem a energia de ativação mais baixa é a que tem catalisador. Então, a 2 é que tem o catalisador. Beleza? Então, esta é a primeira parte aí. Identificar quais delas, né? Responda qual curva representa a reação na presença de catalisador. A curva 2 representa a reação na presença de catalisador. E aí, nessa sequência, explique sua resposta. Então, ó, por que é a 2? É a 2 porque o catalisador é uma substância que atua na diminuição da energia de ativação. Portanto, a curva que tem a menor energia de ativação é a que tem a presença de catalisador. E isso acontece porque ele oferece uma alternativa de rota para a reação. Você poderia florear aí. Mas o importante é isso. O catalisador diminui a energia de ativação. Por isso, a 2 é a catalisada em relação à outra que não tem catalisador. E, portanto, a energia de ativação é maior. E agora veio a previsão sobre a variação de entalpia. Então, o que é a variação de entalpia? É a diferença de energia entre produtos e reagentes, né? A entalpia dos produtos, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E aí, num gráfico, o que eu tenho? Se no gráfico o reagente está em cima e o produto está embaixo, significa que eu tenho uma seta para baixo. Lá na reação química não é reagente, setinha, produto? Aqui também, reagente, setinha, produto. Se a seta está para baixo, significa que o meu ΔH, que é a minha variação de entalpia, é menor que 0. Se eu pegar um número menor de energia e subtrair de um número maior, toda vez que eu faço a subtração de um número menor por um número maior, esse valor dá negativo. Então, setinha para baixo, ΔH menor que 0. E aí pergunta-se, né? Agora, qual é a influência do catalisador? Né? Com ou sem catalisador, qual é a diferença? Nenhuma. Catalisador não influencia no ΔH. Porque o ΔH é a diferença entre reagentes e produtos. O reagente continua na mesma linha de energia, independente se tem ou não tem catalisador. Tá? Então, não é porque tem catalisador que eu vou pegar essa linha pontilhada de cima. Quem fez o exercício colocou esse pontilhado aqui, talvez para confundir você e achar que, não, ó, com catalisador vai ser daqui para cá e sem catalisador vai ser daqui para cá. Negativo. ΔH é a diferença energética entre reagentes e produtos. Não interessa se tem ou não tem catalisador. Beleza?